estranhos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, finalmente nós vamos falar de The Witcher, esta série tão aguardada de 2019, e eu posso dizer pra vocês que eu amei essa série com todo o meu coração e já tô aqui querendo a segunda temporada na minha mesa, agora mesmo, senhora Netflix. Mas quero deixar bem claro aqui no começo do vídeo que eu não li os livros, nunca joguei o jogo, nem nada do tipo, eu apenas assisti a série, então tudo que eu sei é referente ao trailer, a sinopse e a primeira temporada que contém 8 episódios. Então, por esse motivo, este primeiro vídeo de The Witcher, que teremos outro, ele não vai ter spoiler, porque eu quero clarear um pouquinho a cabeça de algumas pessoas que nunca leram os livros assim como eu, então eu vou tentar te ajudar a entender um pouquinho melhor a história aí com este vídeo, porque realmente The Witcher é uma série bem complexa, principalmente para quem não está habituado com a história ainda. Provavelmente você que já leu o livro, você já tá mais habituado com a história, não como nós meros mortais que demoramos uns 4 ou 5 episódios para entender algumas coisas, e algumas pessoas me falaram que assistiu os 8 episódios e continuaram não entendendo. Bom, The Witcher é aquela série que a gente ama demais, que é cheia dos magos, dos elfos, dos monstros, dragões e, claro, os bruxões. Mas os bruxos aqui de The Witcher, eles são bem diferentes daqueles tipos de monstro que a gente já tá acostumado em vários filmes e várias séries, então não vai assistindo achando que eles vão fazer um monte de magia, um monte de coisa, não. Aqui em The Witcher, os bruxos, eles são considerados mutantes. Eles basicamente são pessoas que passam por um terrível treinamento, os preparando para meio que caçar monstros. Resumidamente é isso. Eles não são tão poderosos como um feiticeiro, por exemplo, mas eles são capazes de fazer algumas magias mais simples. Então aqui em The Witcher, os bruxos, eles são caçadores de monstro. Logo no primeiro episódio, você já vai se deparar muito com isso, porque o Geralt maravilhoso, ele já começa ali numa cena dele lutando com um monstro, dele matando um monstro. Mas a primeira coisa que você precisa entender antes de assistir The Witcher, eu gostaria muito que alguém tivesse me falado isso antes de eu ter começado a série, mas tudo bem, é que a série ela é dividida em 3 linhas temporais diferentes. Então, por isso, algumas pessoas ficaram bem confusas, porque a série, ela não mostra, tipo, aquilo tá acontecendo há não sei quantos anos atrás, aquilo tá acontecendo no presente, aquilo tá acontecendo há 15 anos atrás. Não, isso é uma coisa que você vai ter que deduzir no decorrer dos episódios. Então, não é uma coisa impossível de você entender, dá pra você entender que são linhas temporais diferentes. Eu acho que isso ficou ainda mais claro depois do 3º episódio. Você tem que prestar muito, mas muito atenção. The Witcher é uma série que você não pode ficar assistindo ela mexendo no seu celular, porque se você perder se você perder um segundo, você pode perder todo um rolê aí da história. Então por isso que algumas pessoas ficaram aí com dificuldade de entender que realmente a história é bem confusa, mas depois que você entender sobre as linhas temporais, você vai falar tipo, agora eu saquei. Eu falo também pra você não desistir se você não estiver entendendo alguma coisa. Em vários momentos eu tinha que voltar, então por isso que eu demorei um pouquinho mais pra assistir a série, porque eu gosto de entender tudo, gente, eu sou assim. Então, começava alguma coisa, não tava entendendo, aí eu voltava uns 10 minutos pra ver se eu entendia, e aí você vai reparar que alguns acontecimentos do primeiro episódio, você vai ter a explicação e vai cair a sua ficha lá no 7º episódio. Mas calma, calma, tudo vai fazer sentido quando você assistir os 8 episódios. Vai por mim, vai. Mas a série, ela foca em 3 personagens principais, em que cada um deles está em um tempo diferente, em um ano diferente. Então você vai assistindo a série, meio que acompanhando o encontro deles. Você fica torcendo para que eles cheguem logo no mesmo ano, para que eles se encontrem em algum momento. Então por isso que as peças vão se encaixando. Eu tenho certeza que essa primeira temporada ela foi mais uma apresentação para a segunda temporada, porque certamente vai chegar um momento, sem querer dar spoiler, que eles estarão na mesma linha temporal. Então eu acho que o negócio vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então nós temos o personagem maravilhoso, o Geralt, que é o bruxo
bruxo, né, interpretado pelo maravilhoso eu não consigo nem falar o nome dele, de tão emocionada que eu fico, que é o Henry Cavill, esse homem incrível, Superman maravilhoso, que quase derrubou a Comic Con. O personagem dele é o bruxão incrível que caça os monstros. Ele é um personagem bem sério, ele não fala muita coisa, é aquele homem bem solitário, mas bem solitário mesmo. Existe até uma teoria na história de que os bruxos, eles são incapazes de sentir, que os bruxos, eles não têm empatia, que eles não amam e tudo mais. E aí você começa a se perguntar se realmente acontece isso, porque o Geralt, ele é muito fechado, ele é muito na dele. Mas aí no decorrer da história você vai entendendo um pouquinho melhor a cabeça dele. Só que assim, gente, uma coisa que eu senti muita, mas muita falta é em relação ao próprio personagem, porque a gente tem um destaque muito grande nele, mas eu gostaria muito de ter visto alguns flashbacks dele treinando quando criança. Eu gostaria de saber mais do passado do Geralt. Ele é um personagem muito interessante, mas eu acho que em relação a isso deixou a desejar, porque talvez se tivessem focado um pouquinho mais na história do treinamento dos bruxos e tudo isso, se talvez a Netflix esticasse por mais 2 episódios, completando 10 episódios em The Witcher, eles conseguiriam contar melhor essa história, mas honestamente não é nada que atrapalha, só seria um que a mais pra mim, só seria mais um ponto positivo caso eles tivessem colocado isso. Eu acho que a personagem que teve mais destaque, que foi a personagem que a gente mais teve um apego, foi a Yennefer, porque justamente a gente vê o passado dela, a gente vê todo o sofrimento dela, a gente vê tudo que ela passou, então a gente acaba tendo um apego maior ali por ela do que pelo próprio Geralt, que ele já chega ali lutando, já chega ali, uou, aquela coisa. Não, a gente acompanha a história dela e é incrível, você vai ver uma evolução de uma mulher perfeita, de uma mulher que, meu Deus do céu, se você assistiu The Witcher e você não gostou da Yennefer, eu não confio em você. Mas nós também temos um foco bem grande na personagem Ciri. Não a Ciri do seu celular, tá? A Ciri, uma princesinha que está em apuros, né, gente? Sempre tem uma princesinha em apuros. É uma personagem que eu quero muito ver uma evolução dela. Eu ainda não senti ainda que ela consegue se proteger sozinha, apesar que ela consegue se proteger sozinha em alguns momentos. Mas se você parar pra pensar, sempre tem alguém ali pra ajudar ela, aquela coisa. Tem um momento em específico que ela se ajudou sozinha, mas eu não posso falar aqui pra não dar spoiler. Ela é uma personagem muito, mas muito poderosa, e aí eu acho que a gente vai ver mais disso na segunda temporada, porque em relação aos poderes dela ficou uma coisa meio que no ar, assim, ficou uma coisa meio que sabe? Então eu tô bem ansiosa pra ver como que eles vão fazer na segunda temporada, que sim, já foi renovada, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês não acharem que uma série produzida como essa seria cancelada. Então The Witcher é uma série que, se você gosta desse mundo fantasioso, magia e monstros e bruxos e todo esse tipo de coisa, certamente você vai gostar bastante, mas eu preciso avisar que é uma série pesada. Sim, eu gosto muito desse tipo de série. As cenas de luta de The Witcher me deixou de queixo caído. Logo no primeiro episódio, eu vi que até viralizou aí no Twitter, eu voltava a cena do Geralt lutando no final, dava até um negócio assim, eu ficava, meu Deus, olha esse homem lutando, olha essa cena, olha que coisa incrível. Eu gostei muito das cenas de lutas de The Witcher, mas se você não tem estômago, se você não gosta desse tipo de série que tem sangue na tela mesmo, que mostra várias coisas, tipo, do cara arrancando as tripas do outro, esse tipo de coisa, sabe? Cuidado, talvez você não goste tanto justamente por isso, ou você pode, na hora das lutas, fechar o olho, o que eu acho que seria uma grande ofensa, porque realmente as cenas de luta de The Witcher estão impecáveis. Meu amigo, quando Geralt, ele pegava a espada dele e falava fuck, eu falava, meu Deus, lá vem cena de luta. Na verdade, o Geralt, ele é um personagem que ele não fala muito, mas a palavra que ele mais fala, se você prestar atenção, é fuck. Tipo, se ele vai lutar, ele fala fuck. Se ele foi machucado, ele fala fuck. Se ele tá ali com uma mulher, ele fala fuck mesmo, né? Então, é um personagem que ele tá sempre falando isso, e toda vez que ele pegava a espada dele, ele falava
fuck. Eu achava muito engraçado. Não sei porquê, mas eu achava engraçado. Bom, mas esse foi o meu primeiro vídeo de The Witcher. Já comenta aqui embaixo o que você quer saber da série. Se você quer um vídeo com spoilers, um vídeo com teoria, o que você quer, porque eu estou aqui completamente rendida por The Witcher, que é uma série que sim, tem os seus defeitos, mas também tem muitas qualidades. Então, eu nesse vídeo eu quis focar mais nas qualidades da série, pra não ficar reclamando, pra não ficar aquela coisa, sabe? Realmente tem alguns episódios que eles são mais cansativos, mas eu acho que é tudo muito importante pra história. É uma série que eu acho que você tem que prestar bastante atenção. Eles pecaram em algumas coisas sim, mas é uma das melhores séries de 2019, sem sombra de dúvidas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos chegar aos 300 mil inscritos aí, ó. 2020 tá aí, hein? Vamos completar 300 mil. Vai ter chuva de vídeos essa semana. Sério, vai ter muito vídeo essa semana. Aproveita também, já dá aquele like aí que me ajuda bastante. E óbvio, se você puder, vai lá me seguir nas redes sociais. Eu já tinha falado de The Witcher, tanto no meu Twitter quanto no meu Instagram. Aqui no YouTube demora um pouquinho mais, porque a gente tem que fazer um negócio mais produzido, a gente tem que editar, a gente tem que fazer capa. Então no Twitter eu assisto, já falo no Instagram também, então me segue lá, beleza? Um super beijo e até o próximo vídeo!